Você já acordou sentindo que está carregando um peso que não é seu? Hoje é dia 26 de janeiro de 2026, segunda-feira, e eu preciso te contar algo sobre fardos que vai mudar completamente a forma. Como você enfrenta essa semana? Tem gente que acorda todo dia com um aperto no peito que não é doença física, é peso espiritual. Tem gente que carrega culpa por coisas que já foram perdoadas. Tem gente que se responsabiliza por problemas que não criou. Tem gente que vive exausta não pelo trabalho, mas pelo peso emocional que arrasta todo dia. E você nem percebe mais, porque já está tão acostumado a carregar que acha que isso é normal. Mas e se eu te disser que Deus nunca quis que você carregasse metade do que está carregando? E se a maioria dos pesos que você arrasta são fardos que o próprio Deus quer tirar dos teus ombros? Se você chegou até aqui, deixa esse like agora e inscreve-se no canal. Respira fundo comigo. Eu sei exatamente como é acordar numa segunda-feira já cansado. Você nem começou a semana e já sente o peso dela inteira sobre você. Todas as preocupações, todas as contas, todos os problemas, tudo de uma vez esmagando o teu peito. Quantas noites você já perdeu o sono pensando em como vai resolver tudo? Quantas vezes você já acordou às 3 da manhã com a cabeça girando, fazendo planos, tentando encontrar soluções, carregando sozinho o peso de situações que você nem pode controlar? E tem o peso da culpa. Aquilo que você fez anos atrás e ainda não conseguiu perdoar a si mesmo. Aquele erro que você cometeu e que volta na tua mente toda vez que você tenta ter paz. Aquela pessoa que você magoou e nunca conseguiu perdão direito. E você carrega isso todo dia como uma pedra amarrada no pescoço. Tem dia que você mal consegue respirar direito de tanto peso acumulado. E tem o peso das expectativas. O que sua família espera de você? O que seu chefe cobra? O que a sociedade exige? Você vive tentando ser tudo para todo mundo, e no fim do dia você olha no espelho e não reconhece mais quem você virou. Virou só alguém que aguenta, que segura, que carrega. Tem o peso das dores alheias também. Você absorve o sofrimento dos outros. Se seu filho sofre, você sofre em dobro. Se seu cônjuge está mal, você fica pior ainda. Se um familiar está doente, você carrega a angústia como se a doença fosse sua. E ninguém te ensinou a colocar limite e a dizer não, a soltar o que não é teu para carregar. Então você vai acumulando. 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 Até que um dia você simplesmente trava. Não aguenta mais dar um passo. Fica paralisado pelo peso. E aí vem aquele pensamento terrível. Eu não vou conseguir. É pesado demais. Eu vou quebrar. E talvez você já esteja quebrando por dentro. Deixa eu te fazer uma pergunta dolorosa, mas necessária. De tudo que você está carregando agora, o que realmente é responsabilidade tua? Porque eu te garanto que pelo menos metade do peso que você arrasta, não é seu. É culpa que você assumiu, mas que não era tua. É problema que colocaram nas tuas costas, mas que você não criou. É responsabilidade que te empurraram, mas que Deus nunca te deu. Você virou depósito de fardo alheio. E sabe o pior? Tem gente que te vê carregando tudo e ao invés de ajudar, coloca mais peso ainda. Porque percebeu que você aguenta, que você não reclama, que você sempre dá um jeito. Então te usam como mula de carga emocional. E você vai levando porque tem medo de decepcionar, medo de ser chamado de egoísta, medo de deixar alguém na mão. Mas enquanto você carrega o peso dos outros, quem está carregando o seu? Quem está cuidando de você enquanto você cuida de todo mundo? Agora escuta o que Jesus disse, e isso pode mudar tua vida. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus não está te chamando para carregar mais peso. Ele está te chamando para trocar de peso. Para soltar o fardo pesado que você carrega e pegar o fardo leve dele. Repara que ele não disse: vinde a mim que eu vou aumentar tua capacidade de carregar peso. Ele disse: eu vou te aliviar. Eu vou te dar descanso. O fardo que eu dou é leve. Então, se você está quebrado de tanto peso, se você está exausto, se você não aguenta mais, talvez seja porque você está carregando fardos que Jesus nunca te mandou carregar. Deixa eu te contar uma história que está em Mateus capítulo 14. Os discípulos estavam num barco no meio de uma tempestade. De madrugada, eles viram alguém andando sobre as águas. Ficaram apavorados achando que era fantasma. Mas era Jesus. E Pedro, impulsivo como sempre, gritou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre o mar. Imagina a cena. Pedro, um pescador que conhecia aquele mar, pisando em cima da água. Desafiando a gravidade. Desafiando a lógica. Desafiando tudo. E estava dando certo. Ele estava andando. Mas aí ele olhou para o vento forte, viu as ondas altas, lembrou que aquilo era impossível. E começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou ele e disse algo importante. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro começou bem. Mas afundou quando tirou os olhos de Jesus e colocou nas circunstâncias. Sabe por que você está afundando sob o peso? Porque você está olhando para o tamanho da tempestade em vez de olhar para quem te chamou para andar sobre ela. Você está focado no problema, na dívida, na doença, na crise, no que pode dar errado. E quanto mais você olha, mais pesado fica. Quanto mais você pensa, mais você afunda. Porque o medo tem essa característica. Ele multiplica o peso. A ansiedade tem esse poder. Ela transforma um problema em 10. A preocupação faz isso. Pega uma possibilidade e transforma em certeza na tua cabeça. Então você não está carregando só o peso real. Você está carregando o peso imaginário de tudo que pode acontecer, mas ainda não aconteceu. Você está carregando o peso do futuro que você inventou na tua mente. E isso te afunda. Mas se Pedro tivesse mantido os olhos em Jesus, teria continuado andando sobre o impossível. E você também. Se você parar de olhar para o peso e começar a olhar para quem pode tirar o peso, tudo muda. Então, eu vou te dizer exatamente o que Deus quer tirar de você hoje. Primeiro, Ele quer tirar a culpa do que já foi perdoado. Se você já confessou, se você já se arrependeu, se você já pediu perdão a Deus, está perdoado. Completamente. Totalmente. Irreversivelmente. Para de carregar culpa que Deus já jogou no fundo do mar. Segundo, Ele quer tirar a responsabilidade pelo que não é teu. Aquele filho adulto que faz escolhas erradas, não é tua culpa. Aquele casamento que acabou, talvez você tenha feito tua parte, e a outra pessoa escolheu ir embora. Aquele familiar que adoeceu, não foi nada que você fez ou deixou de fazer. Você não controla tudo. Você não é responsável por tudo. Terceiro, Deus quer tirar preocupação com o futuro. Amanhã tem seus próprios problemas. Você não precisa resolver hoje o que é de amanhã. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Quarto, Ele quer tirar a necessidade de agradar todo mundo. Você não foi criado para ser tudo para todos.
Foi criado para ser quem Deus planejou. Eu profetizo sobre você agora. Nesta segunda-feira, dia 26 de janeiro, o peso que você carrega há anos está sendo tirado. Aquela culpa antiga que te persegue, Deus está cancelando agora. Aquela vergonha que te impede de levantar a cabeça, Deus está removendo. Aquela preocupação que rouba teu sono, Deus está substituindo por paz. Aquele medo que te paralisa, Deus está expulsando. Você vai sentir diferente. Vai sentir mais leve. Vai respirar mais fundo. Porque quando Deus tira o peso, Ele não só alivia, Ele cura a coluna emocional que estava torta de tanto carregar. Ele fortalece os ombros que estavam quebrados. Ele renova as forças que estavam esgotadas. E você vai descobrir algo revolucionário: que viver na leveza de Deus é muito melhor do que viver na pesadez do mundo. Que descansar nele é mais produtivo do que se matar de trabalhar sozinho. Que confiar é mais poderoso do que controlar. O peso está saindo. Solta agora. Coloca tua mão no peito. Sente esse peso que está aí dentro. Aquilo que aperta, que sufoca, que não te deixa respirar direito. Aquilo que você carrega sozinho porque tem vergonha de contar para alguém. Aquilo que você acha que é obrigação tua carregar, mas que está te matando aos poucos. Agora imagina Deus chegando perto de você, colocando a mão no teu ombro e dizendo: filho, filha, esse peso não é teu. Deixa eu carregar. Deixa eu resolver. Deixa eu cuidar. Você só precisa confiar. Só precisa soltar. Só precisa descansar em mim. Consegue imaginar isso? Consegue sentir o alívio só de pensar na possibilidade de não ter que carregar mais? Então agora, vamos orar juntos. E eu vou orar especificamente por cada tipo de peso que você está carregando. Porque Deus quer tirar tudo hoje. Tudo que não é dele. Tudo que está te destruindo. Tudo que está impedindo você de viver a vida plena que Ele preparou para ti. Vamos lá? Senhor Jesus Cristo, Tu que levaste nossos pecados na cruz, eu oro agora por cada pessoa que carrega o peso da culpa. Aqueles que cometeram erros no passado e não conseguem se perdoar. Que olham para trás e se condenam por escolhas que fizeram. Que vivem presos numa culpa que já foi perdoada por Ti, mas que eles não conseguem soltar. Senhor, Tua palavra diz que se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não de metade da injustiça. De toda. Completamente. Então, se Tu já perdoaste, quem somos nós para continuar nos condenando? Eu declaro libertação da culpa agora. Onde havia autoflagelação, planta auto-perdão. Onde havia condenação própria, proclama a verdade. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essas pessoas vão se perdoar. Vão aceitar teu perdão. Vão viver livres da culpa que as aprisionava. O peso da culpa está sendo tirado agora mesmo. Jesus, eu oro por aqueles que estão sobrecarregados de responsabilidades. Que são o sustento da família inteira. Que todo mundo depende deles e eles não podem fraquejar. Que carregam o peso do trabalho, da casa, dos filhos, dos pais idosos, de tudo ao mesmo tempo. Que acordam cansados e dormem exaustos. Que não têm um dia de descanso verdadeiro. Que se sentem culpados quando param porque acham que estão sendo irresponsáveis. Senhor, Tu criaste o descanso. Tu descansaste no sétimo dia não porque estavas cansado, mas para nos ensinar que descanso é sagrado. Essas pessoas precisam de alívio. Precisam de ajuda. Precisam de provisão sobrenatural. Eu peço que Tu levantes pessoas para dividir o peso com elas. Que abras portas de emprego melhor. Que multipliques o salário.
Que dês sabedoria para delegar. Onde havia sobrecarga insuportável, traz equilíbrio. Onde estavam sozinhos carregando tudo, envia ajudadores. Eles vão ter descanso de novo. Pai Celeste, eu oro pelos ansiosos, pelos que vivem com medo do futuro. Que acordam com aperto no peito, sem saber por quê. Que têm síndrome do pânico, crise de ansiedade, transtornos que roubam a paz. Que tomam remédio controlado, mas continuam sem controle sobre os próprios pensamentos. Que se preocupam com tudo, se vai ter dinheiro amanhã, se vai dar tudo certo, se a família vai ficar bem, se vão adoecer, se vão perder o emprego. A cabeça deles não para nunca. É um turbilhão de e se, e se, e se. Senhor, tua palavra diz, para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Que lancemos sobre ti toda a nossa ansiedade porque tu cuidas de nós. Eu declaro paz sobre essas mentes agitadas. Onde havia tempestade de pensamentos, decreta calmaria. Onde havia preocupação que paralisa, planta confiança que liberta. Que durmam em paz. Que acordem descansados. Que vivam um dia de cada vez. O peso da ansiedade está sendo tirado. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar seus corações. Jesus, eu oro por aqueles que absorvem a dor dos outros. As mães que sofrem mais pelos filhos do que os próprios filhos. Os cônjuges que carregam o peso emocional do parceiro. Os filhos que tentam salvar os pais. Os amigos que viram terapeutas não remunerados. Aqueles que não sabem dizer não, que se sacrificam sempre, que se anulam pelo outro. Senhor, tu ensinaste a amar ao próximo como a si mesmo, não mais que a si mesmo. Essas pessoas esqueceram de se amar. Estão se destruindo tentando salvar todo mundo. E no fim não salvam ninguém e perdem a si mesmas. Eu peço sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Coragem para dizer não quando for necessário. Discernimento para saber o que é delas carregar e o que não é. Onde havia dependência emocional doentia, traz relacionamentos equilibrados. Onde estavam se anulando, ensina amor próprio. Eles vão aprender a cuidar de si também. Vão entender que não podem dar do que não têm. O peso das dores alheias está sendo devolvido a quem pertence. Senhor, eu oro por aqueles que vivem sob o peso das expectativas. Que nunca se sentem bons o bastante. Que sempre acham que poderiam ter feito melhor, sido melhor, dado mais. Que cresceram ouvindo que não eram suficientes e agora vivem tentando provar seu valor. Que se matam de trabalhar para impressionar gente que nunca vai estar satisfeita. Que perderam a própria identidade tentando ser o que os outros querem. Pai, mostra a eles que não foram criados para agradar todo mundo. Foram criados para agradar a ti. E aos teus olhos eles já são aprovados. Já são amados. Já são suficientes. Não por causa do que fazem, mas por causa de quem são, filhos teus. Eu declaro libertação da opinião alheia. Onde havia busca desesperada por aprovação, planta segurança em quem são. Onde havia medo de decepcionar, traz liberdade de ser autêntico. Eles vão viver para a tua glória, não para a plateia humana. O peso das expectativas está sendo quebrado. Eles são livres. Agora eu preciso te ensinar como você mantém essa leveza depois que Deus tira o peso. Porque não adianta Deus tirar hoje e você carregar de novo amanhã. Primeiro, aprende a dizer não. Não é egoísmo, é preservação. Você não pode estar disponível para todo mundo o tempo todo. Quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para ti mesmo, para a tua saúde, para a tua paz. Segundo, delega. Para de achar que só você consegue fazer as coisas bem feitas. Ensina outros a fazerem. Divide tarefas.
Aceita que não vai ficar perfeito, mas vai estar feito. E isso já é vitória. Terceiro, estabelece prioridades. Nem tudo é urgente. Nem tudo é importante. Aprende a distinguir. Deus primeiro. Família depois. Trabalho em terceiro. E o resto se encaixa ou não se encaixa. Quarto, descansa sem culpa. Descanso não é preguiça. É mandamento. Até Deus descansou. Tira um dia para não fazer nada produtivo. Só descansar. Recuperar. Respirar. Quinto, busca ajuda profissional se precisar. Terapia não é frescura. É cuidado. Se você está quebrando sob o peso, um psicólogo pode te ensinar ferramentas para lidar com isso. Deus age através de profissionais capacitados também. Sexto, vigia teus pensamentos. A cabeça é onde a batalha acontece. Quando vier pensamento de preocupação, você corta e declara: eu lanço essa ansiedade sobre Deus. Quando vier culpa antiga, você declara: isso já foi perdoado, eu não vou carregar mais. Controla tua mente, ou ela te controla. Sétimo, cerca-te de gente que te ajuda a carregar, não que coloca mais peso. Tem pessoas que são poços sem fundo. Sempre com problemas, sempre precisando, mas nunca retribuem. Afasta-se dessas. Aproxima-te de quem soma, de quem ora contigo, de quem te fortalece. E oitavo, lembra todo dia: esse peso não é meu, é de Deus. Toda vez que sentir o peso voltar, entrega de novo. De novo. De novo. Quantas vezes for necessário. Eu quero que você feche os olhos e imagine algo comigo. Imagina você daqui uma semana, um mês, acordando sem aquele aperto no peito. Acordando descansado. Olhando para o dia com expectativa boa, não com pavor. Imagina você conseguindo dormir a noite inteira, sem acordar pensando em problema. Imagina você rindo de novo. De verdade. Não aquele riso forçado para disfarçar a dor, mas riso genuíno de quem está leve. Consegue ver? Consegue sentir como seria bom? Então guarda essa imagem, porque isso não é fantasia. É profecia. É o que Deus está fazendo contigo agora. Ele está trocando o teu peso pela leveza dele. Tua ansiedade pela paz dele. Teu cansaço pelo descanso dele. E você vai testemunhar. Vai contar para outros como Deus te tirou do fundo do poço emocional. Como te ensinou a viver sem carregar o mundo nas costas. Como te devolveu a alegria que o peso tinha roubado. Então recebe isso agora. Não é para amanhã. É para hoje. O peso sai, a leveza entra. Eu profetizo sobre tua vida agora em nome de Jesus. O peso que te curvava está sendo tirado. Os ombros que estavam quebrados estão sendo curados. A coluna que estava torta está sendo endireitada. As forças que se foram estão sendo renovadas. Você vai andar ereto de novo. Vai levantar a cabeça de novo. Vai sorrir de novo. Porque quando Deus tira o peso, Ele não deixa sequela. Ele restaura completamente. E o que Ele tira, ninguém põe de volta. O inimigo vai tentar. As circunstâncias vão tentar. As pessoas vão tentar colocar peso em você de novo. Mas você vai saber dizer: isso não é meu. Isso é de Deus. E vai entregar. Vai soltar. Vai viver leve como Deus sempre quis. Então declara comigo agora: eu solto o peso. Eu recebo a leveza de Deus. Eu não sou responsável por tudo. Eu não controlo tudo. Eu confio em Deus com tudo. Ele cuida de mim melhor do que eu cuido de mim. Amém. Respira fundo. Solta esse ar. Solta o peso junto.
Se essa palavra libertou você, se você sentiu o peso diminuir enquanto orava, não guarda só para você. Inscreve-se nesse canal porque toda segunda-feira tem uma palavra para te fortalecer no início da semana. Todo dia à meia-noite tem oração nova, esperando por ti. Deixa teu like agora para essa mensagem alcançar quem está quebrando sob o peso e precisa saber que Deus pode aliviar. E vem aqui nos comentários. Escreve: eu solto o peso. Escreve mesmo se você ainda sente ele. Escreve pela fé. Porque quando você declara, você profetiza sobre tua própria vida. E se você quer contar que peso Deus tirou de você, escreve também. Teu testemunho pode dar esperança para alguém. E se você discorda de algo que eu falei, escreve. Quero ouvir tua história, tua perspectiva. Vai em paz, vai leve, vai confiando. O peso que Deus tirou não volta mais. Você é livre. Você é leve. Você é de Deus. E Ele cuida de quem é dele perfeitamente.